Gente, depois dessa matéria me deu uma vontade de me alongar, porque é muito bom mesmo. Obrigada, Dani, por essa matéria tão especial, muito conceituado. O Dr. André Jucá dá uma entrevista aqui para o programa Estar Bem, falando sobre o óculos, a lente de contato. Veja agora qual é a dica da sua saúde com o Dr. André Jucá. Hoje dei bom dia, sorri, fiz o bem, mostrei meu coração a você. Fiz a minha parte, faça a sua, porque o bem está em você. E a felicidade é assim, e a nossa é de servir a você e dizer todos os dias: me acostumei com você. Mercadinho São Luís, me acostumei com você. Olá, eu fui convidado para falar para vocês sobre os problemas de refração, a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Os problemas de refração são há muitos anos corrigidos com o uso de óculos. Os óculos, através dos séculos, evoluíram muito e hoje nós temos óculos com armações leves, armações adequadas a diferentes tipos de rosto, de cor, formato, que se adequam a quase qualquer pessoa. Existem, contudo, algumas pessoas que preferem não usar óculos e, nesse caso, há a possibilidade do uso de lentes de contato. As lentes de contato são uma solução muito interessante para aqueles que gostariam de praticar esportes, gostariam de sair à noite, em uma festa e se libertar dos óculos durante alguns momentos. Mas com o tempo, os usuários de lente de contato percebem que gostariam de se livrar dos óculos por mais tempo. E aí eles começam a se perguntar se haveria uma solução definitiva. E aí a cirurgia entra no pensamento desses pacientes. Hoje a cirurgia refrativa, que corrige a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, ela está muito popularizada. No Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, milhões de pessoas a cada ano realizam esse procedimento. É um procedimento seguro que é feito em um ambiente hospitalar após uma avaliação detalhada do olho do paciente. A cirurgia permite, através do uso do laser, a correção da miopia, da hipermetropia e do astigmatismo, que muitas vezes se associa a esses problemas. A cirurgia ela é feita em poucos minutos. Ela leva mais ou menos 5 minutos por olho. Existem hoje diferentes técnicas para se realizar a cirurgia. As técnicas mais utilizadas são as técnicas conhecidas como LASIK, em que um flap é feito após a confecção de um pequeno corte de cerca de 270 graus na córnea. Esse corte ele pode ser feito com lâminas, um aparelho chamado microcerato, que é a técnica mais utilizada, e ele mais recentemente tem sido feito com laser, um tipo de laser mais recente chamado de femtosecond laser. Esse laser ele faz a separação das fibras de colágeno da córnea e permite que a gente levante esse flap e coloque o laser no estroma da córnea, possibilitando então a correção do grau do paciente. Depois que a gente faz esse primeiro tipo de laser, o levantamento do flap, um processo semi-automatizado, realizado por um outro tipo de laser, conhecido como excimer laser, realiza a modificação do poder refrativo, do poder dióptrico da principal lente do olho, que é a córnea. Esse processo leva apenas alguns segundos, cerca de 10 segundos em média, é utilizado pelo laser para corrigir efetivamente o grau de miopia, hipermetropia e astigmatismo, de acordo com cada paciente, deixando então o paciente pronto para enxergar sem óculos na grande maioria dos casos. Em geral, a cirurgia é feita
num olho e a seguir, no mesmo dia, no mesmo momento, é feita no outro olho. Excepcionalmente, a gente pode fazer as cirurgias em olhos diferentes, mas a experiência mostrou que não há um risco significativo acrescido em fazer a cirurgia no mesmo dia nos dois olhos. Terminada esse procedimento do LASIK, é colocada uma lente de contato 100 graus no olho do paciente, que é chamada, essa lente, de lente terapêutica. Essa lente, em geral, é removida no dia seguinte à cirurgia. Uma outra técnica, menos frequente, mas ainda bastante utilizada para corrigir esse tipo de problema, de miopia, hipermetropia e astigmatismo, é uma técnica chamada de PRK. O PRK corrige o grau do paciente através da aplicação do laser na superfície da córnea. Esse tipo de técnica é indicado especialmente para aqueles pacientes que têm uma córnea fina ou que têm alguma anomalia que contraindique a técnica de LASIK. Essa técnica, o PRK, é uma técnica igualmente efetiva ao LASIK, porém a velocidade de recuperação do paciente da cirurgia é um pouco mais lenta. Então, nós temos um período de tempo no qual os pacientes que fazem o LASIK vão estar com a visão melhor. Este período é estimado em cerca de, em média, 3 meses. Então, em geral, na maioria dos casos, após 3 meses, as duas técnicas têm um resultado equivalente. E os pacientes, na grande maioria dos casos, estatisticamente, em 95% dos casos, não precisam mais usar óculos. Eles conseguem, então, se livrar, se tornar independente do uso do óculos. A velocidade da recuperação varia, então, como eu falei, de acordo com a técnica. Na técnica de LASIK, frequentemente os pacientes, no dia seguinte à cirurgia, já têm uma visão muito boa e seriam até capazes de passar em testes para tirar a carteira de motorista sem necessidade de óculos. Então, de fato, é uma cirurgia que possibilita uma recuperação muito rápida da visão, mas não é um procedimento cirúrgico isento de riscos. O paciente ele precisa fazer uso de colírios no pós-operatório, às vezes de algum comprimido pode ser necessário para dar um melhor conforto, principalmente no caso do paciente que faz o laser de superfície, em que a cirurgia é um pouco mais incômoda, há um certo lacrimejamento no pós-operatório, uma certa sensação de areia, mas isso rapidamente desaparece na grande maioria dos casos e o paciente se sente numa situação de conforto visual rapidamente. É muito frequente o paciente perguntar quanto tempo ele pode voltar às atividades normais após a cirurgia. E isso acontece após... é progressivo isso. Isso acontece depois de 30 dias da cirurgia. Eu costumo dizer, o paciente pode ir para a praia, pode tomar banho de piscina, pode fazer tudo. Mas, para aqueles que trabalham em ambiente interno, no caso, por exemplo, do LASIK, cerca de 2 ou 3 dias após a cirurgia, eles podem voltar às atividades de trabalho. Para o pessoal que faz o PRK, um pouco mais. Após 5 dias é possível voltar ao trabalho, desde que a pessoa trabalhe em ambiente interno. Aqueles que trabalham em ambiente externo, assim, no sol, na poeira, a gente pede um afastamento um pouco maior, de 1 semana do trabalho. E o uso de óculos escuros para proteger da radiação ultravioleta, que faz parte da radiação solar. Então, é uma cirurgia que possibilita uma recuperação rápida, mas é necessário cuidados no pós-operatório. Uma outra coisa que a gente sempre fala é para evitar pancada no olho, trauma, mesmo traumas leves, como por exemplo o ato de coçar os olhos, a gente pede para que o paciente evite nas primeiras semanas após a cirurgia. Eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de falar dessa cirurgia que eu chamo também de cirurgia feliz, porque tem feito a felicidade de muitos que desejam, que têm esse sonho de se livrar dos óculos. Muito obrigado.